dia, mesmo que seja à noite. Hoje eu trouxe um convidado muito especial para falar aqui no podcast. É um amigo muito querido, que eu considero praticamente um irmão. E qual que era a proposta desse podcast? Bom, a gente chegou num tema em comum, que é o que vocês estão vendo aí, e ele ia me contar uma história, e eu ia contar uma história pra ele. Só que a gente acabou se alongando demais essas histórias. O podcast ia ficar muito grande. E no meio, eu já percebi que ia ficar muito grande. E eu falei, vou postar assim mesmo. Esse vai com 40 minutos, porque o legal são as duas histórias juntas. Só que o meu computador não aguentou editar um arquivo tão grande, eu não consigo. Computador é fraco, é barato, eu sou pobre. Qual que foi a minha próxima ideia? Não, vou dividir em duas partes e vou lançar no mesmo dia. Eu falei, mas já vai quebrar a dinâmica mesmo, né? Das histórias e tal. Eu vou colocar em 2 semanas diferentes. Então, o episódio 9, o episódio 10, as histórias vão sair em seguida. Então, hoje ele vai me contar uma história nesse podcast. E no próximo, já na próxima quarta-feira, vai ser a minha parte do podcast, que é o finalzinho. Então, foi o que deu pra fazer. Fiquem aí com a primeira parte. E aí, Gabriel? E aí? Tudo certo? Eu não vou ter um nome fictício? Eu acho que Gabriel não precisa, né, de um nome fictício. É genérico demais, né? Tem só uns 15. Ninguém nunca vai achar um Gabriel. Tudo bem. Você quer um nome fictício? Não, eu gosto de Gabriel. Eu gosto. É um nome sem personalidade. Mas e aí, tudo certo? Tudo bem, Júlio, e você? Mano, de boa aqui, curtindo minha quarentena. Derretendo. Vixe, você não tá ligado. Você tá, na verdade. Tô. Você tá. Na verdade, tá. Tô ligado, mano. O calor faz a gente ficar uma mood constante de não ter gosto pra fazer nada, né? Nossa, mano, e dá uma moleza, eu dá vontade de dormir o dia inteiro. Sim. E só. Mas aí, você é o amigo misterioso que eu citei no podcast 3. É verdade. O que tem um podcast também. É verdade também. Então, pra começar, além de te agradecer por você participar aqui do meu, eu também queria agradecer por você ter começado o seu, porque talvez eu não tivesse começado. Provavelmente eu não teria começado o meu sem o seu primeiro. Então, muito obrigado. Imagina, cara. Pela participação, pela influência. Só influência positiva. Só coisa boa. Só coisa boa que eu aprendo aqui com você. É um dom que eu tenho, que Deus me deu. E eu tava pensando aqui. E pode fala do seu podcast aí. Ninguém vai saber mesmo. Não tem porquê. A gente não se conhece num contexto muito esquisito, então... De fato. Não tem como chegar. Eu também não tenho as redes sociais, então não tem como chegar em mim por você. Que propaganda de divulgação maravilhosa. Mas ó, um dia eu vou ser famoso. E esse aqui vai ficar gravado pra posteridade. Então talvez um dia seja útil. Hoje você não vai ganhar nenhum ouvinte de mim, pode ter certeza. Talvez minha família se interesse. Quem sabe no futuro? Fala aí, se apresenta, fala do seu podcast também. Bom, eu sou o Gabriel. No meu podcast vocês vão me conhecer como Levo. Mas se juntar uma informação com a outra, tá tudo certo. Eu tenho um podcast de monólogos, basicamente, mas não tem muito uma regra. E é isso, cara. São discussões sobre a vida, o universo e tudo mais. Volta e meio umas entrevistas. O nome é Converso, que é um trocadilho do Carilho, que é com M, né? E verso, de versar, né? Então fica um converso, que é aquela conversa, aquele conversar. E na verdade é um né? Converso. Eu nunca sei explicar esse nome direito, mas é basicamente isso. Mas é um nome ótimo, eu gosto muito. Eu gosto desse nome também. Não fui eu que pensei, por isso que eu gosto. E é isso, tá disponível aí nas plataformas. Onde vocês encontrarem o fluxo, vocês vão me encontrar também. Pode procurar lá que vocês vão me achar. Então, beleza. Então escutem, é bom. Tem o último sobre Cingaro. Tem, tristeza. É triste. Esse fiquei tocado. O cigarro é meio uma melancolia estética, você não acha? Uma coisa assim... Cara, a minha brisa pra começar a fumar foi 100% estética. Eu sei. Desenho de carregar, de segurar uma coisa que é poderosa, né? Que muito tempo foi usado como uma marca de glamour, né? Traz aquele ar, né? Sim. Aquele ar de intelectual. Exatamente. Quem dá um trago e dá uma pensada e solta uma frase de efeito no final. Junto com a fumaça, né? Junto com a fumaça. É exatamente isso. Mas aí,
que eu te convidei aqui e a gente tinha que chegar num tema pra falar. Sim. E a gente queria alguma coisa que os dois tivessem, né? Alguma história pra contar. Sim. E a gente chegou num tema muito bizarro, em comum, que nós dois temos histórias de caça. É verdade. Quem imaginaria? No Brasil? No Brasil, eu de cidade grande. Sim. Você de cidade também é cidade, né? Não é rural. É cidade. Não dá pra falar que é grande, mas é cidade. Então, não é grande, mas... E aí? História de caça. Então, é que essa brisa da história de caça, ela é interessante porque a gente tem parentes, né, cara? A gente tem família. E família mais velha, né? Um pessoal... E esse pessoal viveu coisas que a gente hoje não vive. Na era digital é mais difícil viver coisas. Hoje em dia o jovem atrás da telinha não vê nada, não conhece nada, mas a gente não. Os nossos parentes não, né, na verdade. Eles viveram, eles conheceram. E aí a gente separou duas anedotas aqui, né, que a gente vai explanar. Eu diria que são vivências, né, cara? Eu acho que são pérolas. São pérolas. Eu acho que pode começar. Você quer que eu comece a contar minha história? Sim, por favor. Bom, nessa brisa de família, né, eu já quero dar um disclaimer que a minha família, ela é toda rural. Eu sou de uma cidade pequena, só que é aquelas cidades que se organizam toda em volta de enfim, uma linha férrea, um negócio assim, um armazém. E aí são basicamente cidades interioranas que estão perto dessas micrometrópoles, assim, né? Que são aquelas cidades que são um pouquinho maiores. E aí elas vão se espalhando com municípios. Assim, a minha cidade mesmo... por muito tempo, acho que uns 20 anos, até um pouco mais, não era uma cidade, não era um município, né? Era um distrito de uma das cidades grandes. E aí o pessoal que vai morar nessas cidades menores acaba tendo um contato maior com a cidade grande, ao mesmo tempo que tem um contato com a vida do sítio, né? A vida rural e tal. E lá acontece muita coisa, né, cara? Lá no sítio, cara, aquele sítio onde você conhece a verdadeira escuridão, o breu. Então, assim, o pessoal tem uma vida muito diferente da nossa. E eu tenho um tio que tem uma história de caça que eu achei que seria muito interessante de trazer aqui, que é uma história que eu já contei pra você em outras ocasiões, enfim, mas eu acho que agora, mais do que nunca, ela vai ser registrada, detalhada. E, mano, eu conheci esse tio. Uhum. Ele veio pra cá, não veio? Sim. Veio com a sua família pra cá, eu conheci ele. Quando eu fui aí pra mudar de cidade, ir pra cidade grande, né, fazer aquele êxodo rural... Cidade grande. Tio Chico foi me levar. E esse é um tio assim, ele é próximo da família, já foi mais afastado, tudo mais, hoje em dia já tem mais contato e tal, mas é muito daquela coisa, da pessoa que vai saindo do rural e indo pra cidade. Eu gosto dele. Eu gosto da sua família, eu me sinto bem entre a sua família. É gente fina, já é coisa de pobre, né? Me identifico. Me sinto em casa. O pobre tem um ar comum, assim, tem um ar comunhão, justamente, aí. E assim... O tio Chico, ele me contou essa história, é uma história que ele não gosta de conversar muito sobre, nem ninguém da família, aquela coisa que a pessoa fala, mas ninguém fala. Uhum. E todos os meus parentes têm uma dessa, tá? Meu pai tem uma dessa, aí minhas tias também têm, só que a dele eu acho que é a mais, porque é muito detalhada, cara. É boa. Eu gosto dessa história. Eu queria que ele me contasse, mas eu não tenho essa intimidade toda. Isso aí é difícil, porque eu não tenho coragem de perguntar pra ele, entendeu? Mas... E é exatamente essa, é aí que tá ligado? Porque quando eu ouço as histórias da minha família e tal, eu fico pensando por que essa galera ia mentir pra mim? Ah, não tem porquê. Pra que vai inventar um negócio desse do zero? Não tem lição de moral por trás? Nenhuma, né? Não tem lição nenhuma. Você vai tirar ali pra falar, não, vou contar isso aqui pro meu sobrinho, que aí ele não vai mexer com droga, não vai se envolver na vida do crime. Não tem. Vai falar com estranhos. Exatamente, não tem. E assim, eu vou começar a contar essa história do meu tio. O tio Chico, ele é esposo da minha tia Cleide. Então, na verdade, ele não é meu parente direto. Quem é meu parente direto é a tia Cleide, né? Ele é marido dela, só que eles estão casados há 30 anos. Essa história é mais antiga do que quando eu ouvi ela já estava meio maturada, já estava meio descansada, mas quando me contaram, quando ela aconteceu, eu era muito novinho. E como eu te falei, não é uma história com lição de moral. Então não tem por que contar pra uma criança, não tem por que assustar a criança com isso. E assim, o meu tio Chico e a minha tia Cleide moravam num sítio. Só que era um daqueles sítios bem... É que tem uma diferença entre sítio e chácara, né? A chácara é aquele lugar que tem piscina, que tem ranchinho pra fazer churrasco. O sítio não.
O sítio ele tem um chiqueiro, tem uma horta, tem um pomarzinho, aí tem umas cabeças de gado. Sítio é trabalho. Sítio é trabalho. Sítio você mora ali, você trabalha ali. Então meu tio Chico e minha tia Cleide, eles não eram donos do sítio, né? Eles eram meio que os cuidadores do sítio. Meu tio Chico era o caseiro. E aí eles moravam lá. E é um trabalho assim, 24 horas por dia, todo dia. Então você acorda, você vai pegar os ovos da galinha, você tira o leite da vaca, sei lá, você vai cuidar da horta, aí você dá aquela geral. Às vezes você nem trabalha sei lá, cuidando do gado ou cuidando do pomar, você só faz a manutenção das questões mais básicas do sítio. Sítio grande tem outras pessoas, né, pra fazer essas coisas também. Exatamente. E eles moraram lá por muito tempo, assim. Moraram lá por muito tempo depois que eles foram pra cidade, depois que tudo isso aí que aconteceu, tudo isso aí que eu vou contar aconteceu. E esse sítio, como acontece muito aqui pelas bandas do interior, era do lado de uma matinha. Essas matinhas geralmente são áreas de reserva, justamente por causa desse desmatamento enlouquecido e tudo mais. E é justamente esse desmatamento que vai para aumentar o tamanho do sítio, né? Eles derrubam a árvore, passa corrente e tudo mais. Então, o guardinha delimita um terreno e fala assim, ó, daqui para frente é reserva, então você não pode desmatar, você não pode invadir e tal. E aí, geralmente, é grudado no terreno do sítio. Sei lá, você passa um chiqueiro, passa duas linhas de pomar, uma hortinha ali, você tá na matinha. Só que é uma mata fechada. Apesar de ser pequena, é uma mata fechada. Então tem corguinho e assim, não tem todos os bichos que, sei lá, teria numa selva, num bagulho mais... Não tem anta, não tem, sei lá, jacaré. Mas tem uns bichinhos de porte menor. Tem uns passarinhos bonitos, tem muita capivara, tem porco do mato, tem cobra. A maioria das histórias de sítio que você ouve de cobra e tudo mais é porque geralmente eles são perto dessas matinhas. Tem tudo que ela gosta também ali, né? Os porcos, capivara. Pintinho, come muito pintinho, ratinho, tá ligado? E nesses interior, o pessoal tem costume de comer carne de capivara, que é uma coisa meio velada, mas existe, assim, existe esse consumo, carne de capivara e porco do mato. Eu nunca comi, você já comeu? Eu já comi. Ela é mais vermelhona, mais escurecida. Eu não gostei muito não, mas eu comi justamente quando o tio Chico trouxe assim trouxe aqui pra vocês comer e tal. Mas hoje em dia você acha até hambúrguer, você até acha. Mas é carne branca? Não. É bem vermelha, bem escura, assim. É uma carne bem vinho, assim, sabe? Aquela cor meio de... Parece carne velha. Sei. É que capivara é um ratão também, né? Carne de gabiru. Isso, exatamente. E corre muito, anda muito, né? Não é um bicho que fica que nem boi que fica mais paradão, porco que você cria num lugar... Que nem nós, né? Isso, que nem nós. No processo de engorda. E aí o tio Chico, ele tinha... Isso é um outro disclaimer que eu preciso fazer aqui. A caça é proibida desses animais, principalmente em áreas de reserva, né, de preservação. Só que isso não impede. Não, nunca impediu. A lei nunca impediu ninguém de nada. Exatamente. Esses caras que eles são baguá, que é assim que nós falamos, quando o cara ele é do sítio, bruto, rústico e sistemático. É um cara baguazão. Ele vai dar um jeito. Então, assim, não pode pescar no córrego. Ele vai de noite, com uma lanterna, ele vai pescar. E a caça é a mesma coisa. Não pode caçar, mas quando que tem gente vendo? De dia. Os policiais passam uma vez por semana lá pra dar uma olhada ambiental, mas de noite, 3, 4 horas da manhã, ninguém quer saber. Sim. E o javaporco é liberado, não é? Então, eu acho que é liberado justamente porque o porco do mato, o javaporco, ele é um bicho agressivo e ele não é nativo daqui, eu acho. É praga. Tem uma brisa dessa, de que ele detona tudo, é muito agressivo, dá muito trabalho. Bicho é o capeta, você tá louco. Exatamente. E aí você tem uma justificativa pra matar, né? Você pode caçar, não, isso aqui é tranquilo. Mas e o tio Chico gostava de caçar, basicamente. E aí ele fazia exatamente isso que eu falei, né? Ele saía de noite, 3, 4 horas da manhã, e aí ele, o sultão, que era o vira-lata lá do sítio, que acabou aprendendo... Sabe aquele vira-lata meio misturado com border collie, que algum dia teve alguma coisa de border collie, que é cachorro de boiada, mesmo que é um cachorro mais inteligente. Tava todo mexido, tinha um monte de raça ali no meio e tudo mais, mas comprou assim. Uma delas era essa. Uma delas era essa. Assim. Você olha de longe e fala, nossa, é border collie, vai chegando perto e fala, não é. Você sabe que não é. E aí o tio Chico tinha o fiel companheiro dele, o sultão, ele pegava o facão dele, tinha uma cartucheira pra esse pessoal que é rural não é uma coisa fora, também nem é arma com posse, tá? Não tem nada
é arma de sitiante, que a galera usa pra proteger a terra, mas na verdade usa pra caçar mesmo. É de boa? Eu ia perguntar isso, porque a minha também tem uma arma, a minha história, e eu não sei onde eles arrumam essas armas no interior. Cara, antigamente, aqui na minha cidade, até hoje tem uma cidade, uma loja que chama Caparróis. Esses caras vendiam, assim, bomba que era quase rojão pra criança, arma pra criança. Então imagina as armas de verdade pros velhos. Aí os caras arrumavam, sabe? Só que é tudo muito rústico. Aquelas cartucheiras que dão 2 tiros, você tem que... 2 tiros. Então, assim, o bagulho pra você dar um tiro pra cima, você correndo se o bicho vier pra cima mesmo. Se você não matar ele... A história justamente acontece numa dessas caças. Porque meu tio, hoje em dia tá com 60 e poucos, mas na época ele tava com uns 45 até uns 50 anos, mais ou menos. Então era um homem ativo, cuidava do sítio o dia inteiro. Aí quando ele descansava, fazia uma pescaria. E aí, sei lá, de vez em quando ele fazia essas caças. Que era uma coisa era uma tradição. Não era recorrente, porque também ele acaba com o bicho tudo. Mas ele tinha esse hábito. Ele ia lá, sei lá, uma vez por mês. Pegava ele, sultão, um lampiãozinho, uma lamparinazinha, o facão, a cartucheira e se embrenhava no meio do mato às 3 da manhã. Nossa, loucura também, né? Loucura. Só que como o cara tá acostumado a viver naquilo, pra ele tá na casa dele, né? Conhece tudo, né? Exatamente. E, enfim, essa coisa do hábito, né? Sempre deu certo, mas não quer dizer que vai dar certo sempre. Até agora não deu problema. E aí, um desses dias ele saiu e a minha tia, Cleide, ela é meio... Isso acontece muito no sítio também, então o povo é meio sensitivo, né? Então, tá esquisito, vai chover, o tempo tá meio estranho, vai chover. Dá aquela dor no tornozelo. Ixi, minha avó mexia a mão pra baixo, assim, e falava assim, ó. E minha avó não fala, e ela mexia a mão pra baixo e você sabia que ia chover. Olha aí. E a minha tia Cleide falou, isso aqui tá muito estranho, tá? Hoje a plantação tá esquisita, as hortinhas tá esquisitas, eu do C não iria. Mas o meu tio Chico é um baguazão, como eu já falei, e um baguá não é parado por uma superstição dessa, né? O homem entra a natureza, ele desbrava a natureza. O cara do mato, né? Ali é tudo dele. É tudo dele, ele é o senhor daquelas terras. E aí mesmo ritual, 3 horas da manhã, acordou, chamou o sultão, pegou os apetrechos e foi pro mato. E aí que a coisa fica esquisita, porque a gente até sabia qual que era a rotina, né? Ele ia arma lá uma tocaia, fica esperando aparecer o bicho. De vez em nunca acerta um bicho e dá certo, entendeu? É mais diversão da coisa. É a graça de ir pro ambiente. Só que ele não lembra muito mais o que aconteceu. E ele tem uma memória boa, porque ele não tem muito com o que ocupar essa memória, né? Ele fica lá no sítio o dia inteiro, então as coisas que acontecem é o que ele tem pra contar. E aí foi. Ele chegou na mata, disse que até pegou um rastro de um java-porco, né, do porco do mato. E ele falou assim, então é hoje que vai ter. Hoje eu vou dar conta, ainda mais um porco do mato, que é um bicho que eles gostam de matar, que tem essa coisa de ser um bicho agressivo, de que não pode encontrar a criança, não pode encontrar um bicho. E aí ele foi. Disse que foi chegando na mata, a mata tava igualzinha, assim. Ele andou por onde ele costumava andar. E até a hora que ele conseguiu ouvir o porco no meio do mato. Aí ele escutou, o sultão deu uma rosnada. O sultão já era silencioso, era um cachorro silencioso, ele não ficava agitado, ele sabia, conhecia a rotina do meu tio, então sabia. Aí ele foi entrando, ele foi diminuindo a luz do lampião, foi passando pelos galhos bem devagarinho, pra não se cortar, porque ele conhece, ele tava de camisa, tava de botina, mas não importa, assim, você vai devagar pra não acordar o porco. Aí ele pegou a cartucheira, né, tava apontado, e foi seguindo até onde tava o barulho. E aí ele viu uma luz, assim, uma luz esquisita. E o porco provavelmente também viu, por isso que ele já estava acordado. Só que aí ele falou assim, não, isso daí é normal, tem estrela cadente, tem um monte de coisa, acontece. Luz do outro lado. Isso, do outro lado, pra frente de onde ele estava, assim, pra frente daquele mato e tal. E aí ele passou as árvores, assim, disse que ele foi passando. Ele lembra pouco, então isso daí é só os vultos que ele foi trazendo, né? E ele disse que ele viu o vulto, só que a hora que ele viu o vulto do bicho, a carcaça estava virada, como se o bicho estivesse olhando para outro lugar. E aí ele começou a ouvir um barulho estranho, barulho alto, e aí tudo começa a ficar muito bagunçado. Ele disse que era como se tivesse o aeroporto ali do lado. Ô, louco, o barulho? Barulho, cara. Sabe, sei lá, quando a gente ouve o avião sair, assim, ele fala que foi que nem se a turbina tivesse ligado no ouvido dele, assim. Mas ele já andou de avião? Ele conhece, né, porque essa cidade metrópole que tá aqui do nosso lado, ela tem aeroporto hoje em dia. Então, nessa época, ele já tinha conhecido, enfim, já tinha visto a cidade, apesar de não ser da rotina dele. Entendi, porque é um puto barulho alto, né?
Sim. E aí ele disse que começou a ouvir esse barulho e só ouviu um sultão e o sultão vazou pro meio do mato, assim, saiu. Vixe. E a hora que ele olhou pra frente, falou: eu não posso tirar o olho do porco, porque esse porco vira pra cima de mim. Mas aí ele, pum, apagou. Não lembra de nada. Barulhão de turbina, uma luz forte, que ele falou assim, que veio aquela luz que fica aquele escuro no olho, e apagou. Apagou no meio do mato. Nossa. Ele fala isso, daí que a gente sabe. Por quê? Ele apagou, e a lembrança que ele tem depois é de acordar no mato pelado 3 dias depois, cara. Pelado? Pelado, mas assim, sem saber nada. Por quê? Porque nós que ficamos aqui de fora só soubemos depois. Mas a minha tia tá sempre com ele, então ela conta essa história também, né? Ela fala assim, ela falou que ela viu ele sumindo, ele foi caçar, e aí passou 2, 3 horas, o homem não chegava, e esperou até de manhã. Ela viu que não chegava, ela chegou perto da matinha, olhou, procurou, não achou nada. O sultão tava lá, atônito, o cachorro tava meio bobão, assim. Ela não costumava ir pra saber o caminho e tal, ir atrás. Não, isso aí é coisa do tio Chico. Quando era o tio Chico, era o tio Chico amigo dele. Então não. É aquela coisa das ocupações do homem do mato, da mulher do mato, sabe? Isso aí é coisa do cara baguá. E sumiu 3 dias, disse que ela foi atrás de todos os vizinhos. E assim, vizinho num sítio desse, vizinho é 2, 3 quilômetros. Pra você achar alguém. Você tem que andar pra caramba, e aí você vai andando e vai gritando e vai procurando, e aí você acha alguém. É difícil quando passa alguém na estrada, se passa alguém que você conhece. E ela disse que por um monte de gente começaram a caçar esse mato, e entra de cavalo no mato, entra de cara com cachorro no mato. O sultão ficou bobo, então o sultão não ia servir de nada, assim. Parece que ele tinha ficado meio... o cachorro ficou meio maluco. O cachorro ficou meio... assustado. Bobão, sabe, atônito. Parecia que o cachorro tinha tomado anestesia todo dia, tava bêbado. Ô, louco. Eu cheguei a conhecer o sultão depois, já tava bem mais velho, mas eu não sabia se ele tava assim por causa desse incidente ou porque ele tava velho mesmo, né? A gente nunca sabe. Ou se sempre foi assim também, né? Exatamente. E aí, procurou, não acharam nada. E aí ele já tava andando por, assim, sumiu, vazou. E quis fugir de casa, disse meu tio, sei lá, quis fugir de casa, não aguentou mais, ou sei lá, alguém pegou ele no meio do mato, sequestrou o cara, vazou, e nada. E aí ele acordou lá 3 dias depois pelado. E aí ele disse que ele acordou assim, meio... parecia que ele tinha tido uma ressaca de pinga, assim, uma ressaca de pinga braba, acordou, olhou pra um lado, olhou pro outro, não sabia onde estavam as coisas dele, não sabia o que tinha acontecido. No mesmo lugar que ele caiu? Você sabe, se era? Ele não lembra exatamente onde é que era que ele caiu, né? Mas pelo que ele andou pra dentro da mata, ele disse que não foi, sabe, ele não foi colocado longe, nem nada. Ele tava meio que ali onde ele sempre costumou estar. E, sei lá, pelo que ele conhecia, né? Aí ele acordou esses 3 dias esquisitão. E assim, quando eu converso isso com meus pais aqui, né, com o pessoal aqui da cidade, a gente fala que o tio Chico sempre foi um tio meio esquisito, e viveu muito tempo no mato, e bebia muito. Então assim, pode ter ido bêbado, ter tido um surto na mata, né, sei lá. Mas 3 dias é muita coisa, né? Muita coisa, mas nunca sei. Mas exatamente, se o cara surta e some, pra ele voltar depois, sei lá, não sei. Que ele podia ter sido sequestrado mesmo, que alguém pegou ele, aí aconteceu alguma coisa que ele não quis falar, sabe? Aí, mano, não sei. O que acontece, meu amigo, é que ele acordou 3 dias depois e tava estranho. O pessoal não fala mais muito nisso, hoje em dia ninguém fala mais muito nisso. Mas ele disse que o mais estranho é que ele acordou, aí foi tomar um banho, né, conversou com todo mundo, passou aquela comoção. Vai sossegando, porque vai fazer o quê? O cara voltou, tá aí, tá tudo certo, né, vai saber. E aí ele disse que ele foi, assim que ele foi tomar banho, ele foi no banheiro. Na hora que ele sentou no vaso, que é aqueles vasinhos meio antigão e tal, ele sentou pra baixo e ele viu uma luzinha. Ele viu a luz piscando, tipo, no reflexo, né, da bacia, sentado? Cara, diz que é bizarro, assim. Ele não sei se ele tem muita certeza, mas só aquela impressão, sabe, de como se tivesse alguma coisa ali, mas acho que ele viu no reflexo da água e ele olhou pra outro lugar, assim. Entendi. Mas isso aí ele nunca mais contou pra nós. Diz que ele contou uma vez pra minha tia conta isso em segredo, então ninguém fala muito mais nisso. Porque justamente meu tio já tinha essa coisa, esse estigma de ser esquisito e tal. Mas numa dessas conversas atravessadas que eu ouvi, cara, só diz que o tio Chico é louco pra ir caçar de novo. Nunca mais foi. Mas diz que ele morre de vontade. Eu tenho também a história de casa. Bom, se não tivesse também nem tava gravando. Compartilhamento, conta a tua aí, vamos ver. A minha não é minha, né?
obviamente. É um parente distante, entre aspas, assim, porque ele é um meu tio-avô. Então, ele é o irmão da minha avó. Sei. A avó que aparece sempre nos meus podcasts. É essa avó. Sei. Aqui no universo. Sabe o que é o universo? Sei, conheço. É a junção de unicórnio com universo. É tipo o aranha-verso do meu podcast. Ah, entendi. Não tem o converso-verso? Tem, aí, olha aí, que plot incrível. O meu é o universo. Gostei. Então, mas aí eu fui visitar ele, né, uma vez só que eu fui visitar. Eu vi ele 2 vezes só na minha vida. Uma que eu fui visitar lá, ele mora numa cidadezinha do interior do Paraná, chama 5 a cidade. Eu acho que era tão pequena que eu acho que as cidades tinham números, sabe? 1, 2, 3. Sei, eu já ouvi falar disso, sei. Então, tanto que eu fui procurar a cidade, eu não achei a cidade. Uhum. Mas a cidade chama 5. Minha avó tem uma casa lá, inclusive. Vai mudar pra lá. Sei. Então, mas aí eu fui lá uma vez, né? Aí ele tava me contando numa noite de reunião que... foi nessa casa dele que eu caguei na borda do vaso enquanto dormia. Porque eu tava Mano, eu tinha vergonha de usar o banheiro. Eu fiquei segurando por um dia inteiro, assim. Aí eu caguei sonâmbulo, sabe? Na borda do vaso. Caraca, mas você não chegou a sentar? Você cagou ali antes? Mano, eu não sei o que eu fiz, velho. Eu tava dormindo, eu caguei dormindo. Senhora, não. Mas no outro dia eu fui o primeiro a acordar. Então eu vi, aí eu empurrei pra dentro da bacia assim, dei descarga, ninguém nunca ficou sabendo. Aí ficou fácil. Foi na casa dele que eu fiz isso, inclusive. Caraca. Então, mas ele tava contando que quando ele era jovem, e a cidade começou a crescer também por conta de uma estrada que foi construída lá perto, porque antes disso, só quem sabia chegar, né? Sim. E como ela começou a crescer, junto com esses moradores novos, começou os crimes também na cidade, sabe? Sei. Porque antes todo mundo se conhecia, então você acusava o vizinho e todo mundo sabia onde ele tava. Então, não tem como ter essas coisas, né? Deixava a porta aberta, deixava tudo aberto. Sim. E aí, esses crimes começaram, tipo, com um sumiço de animais, sabe? Que é coisa típica também do interior, né? É comum, eu ia falar que essa coisa do ladrão, né? É muito esse ladrãozinho de galinha mesmo, né? É, sim. Crime que eu falo é tipo só isso mesmo, assim. Sim. Porque, por comparar com a cidade hoje, não faz nem sentido. A criminalidade lá é muito diferente. Sim. Aí sumia galinha, sumia porco. E até gato e cachorro ele falou que tinha ouvido falar lá que tinha sumido também. Mas como ele não tinha animais, porque ele era pescador... Sim. E aí você falou que é proibida a pesca, você tem que ter a carteirinha de pescador. Ele falou que ele tira a carteirinha de pescador que dá autorização dele pra pescar, como é o sustento dele, por alguns meses do ano, assim. Então, tem que ter essa carteirinha. Se o guardinha te pegar lá pescando sem a carteirinha, você tá ferrado. Entendi. E aí você pode pescar um tipo específico, né? Numa data específica, eu entendi. Eu acho que nos meses de desova que não pode, alguma coisa assim, sabe? Elas pescam com regulação, mas... Entendi. Tem que ter a carteirinha. E aí com o crescimento da cidade, esse sumiço de animais, ele falou que começou alguns eventos estranhos. Que no meio de uma noite, tava lá, ele mora numa casa alta, assim, então ele escuta toda a cidade quase. Sei. Ele ouviu meio perto, assim, na vizinhança mesmo, um ganido de cachorro. Sabe quando o cachorro se desespera, assim, dá aquele choro? Sei. Mas aí é tipo... Você pode ser lobo-guará, né? Que tem uns... Diz que mata bicho também, né? Sei lá se tem lobo-guará no Paraná. Não sei também, mas é assim. Só que, tipo, quando o cachorro chora assim, geralmente ele continua ganindo, né? Continua chorando. Sim. Só que ele falou que ele achou estranho é que esse deu um ganido muito alto e parou. Que ele só ouviu os outros cachorros latindo, sabe? Caraca. E eu não sei como é que ele sabia que eram os outros cachorros, mas tudo bem, né? Se ele falou... Sabe, você acostuma, né? Então. Aí ele falou que esse só foi um e parou. Entendi. E só que como tava garoando, no Paraná às vezes tem época do ano que faz muito frio, e ele falou que faz frio de congelar água no cano, sabe? Você abrir a torneira e não sai água, porque tá congelada dentro do cano. Caraca. Lá é um calor desgraçado, uma época do ano, e no outro um frio desgramento também. Caraca. E aí ele não saiu, sabe? Ele não saiu. Pela janela não dá pra ver muita coisa, né? Tudo escuro e tal. Ficou por isso mesmo. Aí no outro dia eles foram lá fazer o CSI interiorano. O clássico. Perguntar pros vizinhos, ver o que alguém viu, o que sabia, onde que era. Só que ninguém sabia onde que
em que casa que foi, que cachorro que foi. Não parecia ter sumido nenhum, sabe? O pessoal ouviu também ou foi só ele? O pessoal ouviu, todo mundo ouviu o ganido. Caraca. Aí eles foram procurar. E não subiu nenhum cachorro, sabe? Então, ou o cachorro viu alguma coisa e não sei. E aí eles acharam uma pegada esquisita na calçada. Porque a calçada também era de barro mesmo, sabe? Então, como tinha garoado na noite anterior, aí fez aquele barrão vermelho do Paraná. Aí eles viram uma pegada lá, esquisita assim, no canto do muro. Caraca. Só que as pessoas lá não são exatamente o Aragorn, sabe? De saber pelos rastros do campo de batalha. De fazer o CSI mesmo, né? Fazer o rastreio ali do que aconteceu, tal pessoa caiu aqui, não tem. Entendi. Então, o que eles acharam que ou era de um cachorro grande, pegada, uns falaram que era de cachorro, outros falaram que parecia uma pegada humana, que era mais alongado, não sei o quê. Ficou por isso mesmo, ninguém sabia o que era. Entendi. E, falando a verdade, podia ser qualquer um ali pisado, porque o meu tio mesmo, ele só andava descalço. Ah, entendi. Ele falou que só colocou sapato na vida dele 2 vezes, que é pra ir em velório. Caraca, mano. O cara é baguá também. Nossa senhora, tá brincando. O cara tinha um pé grosso, sabe? Ele andava só descalço, tava nem aí. Sei. Pro meio do mato, no rio, descalço, que se dane. Caraca. Mas ele ficou meio encucado com essa história do cachorro, né? Ele falou que não sabe por quê, mas ele ficou bem encucado com essa história. Aí ele falou que passou mais ou menos 1 mês desse acontecido aí. Uhum. Que ele tava voltando do rio, tava anoitecendo já, né? Ele já tinha vendido os peixes daquele dia, que eles pescam com rede, né? Uhum. E aí, chegando na praça da cidade, ele viu um reboliço, assim. Todo mundo ali conversando, não sei o quê. Aí ele ficou sabendo, perguntando nessa praça, que parece que na noite anterior, um animal tinha atacado um galinheiro de um dos vizinhos lá. Caraca. Só que dessa vez, o bicho destruiu tudo, sabe? Sei. Estraçalhou a porta do galinheiro, tinha arrebentado aquela rede de arame, sabe? Aquele arame trançadinho que bota aquela grade de galinha. Sei. Ele falou que tinha arrebentado aquilo lá no dente. Eu também não sei como que ele sabe que foi na mordida aquilo lá, porque... Mas falou que o bicho rasgou os arames na mordida, que as galinhas estavam tudo despedaçadas, assim, pelo quintal. Um monte de galinha. Caraca, mano. Despedaçada. Aí meu tio resolveu caçar esse bicho, porque ele tinha um filho pequeno e em breve ele estaria correndo pela rua, assim, sabe? Sei. Na criança. E ele ia começar a andar em breve. Tava na época de começar a andar. E ele ficou com medo, né, desse bicho solto aí pela cidade. Vai que come a criança, né? Vai saber. Porque esse que é o limiar, né? Que quando nas coisas de galinheiro é mesmo pra proteger as galinhas. Quando rebenta o galinheiro, é porque tem alguma coisa muito errada. Eu já ouvi falar isso. Então, é porque essa gradinha é meio pra raposas, negócio assim. É uns bichos menor, né? Sei. Aí o bicho arrebentar o arame na mordida. Sei. É meio estranho. Aí ele botou na cabeça que ia pegar esse bicho. Já tava encucado mesmo com os barulhos. Falou, vou pegar esse bicho. Aí ele pegou uma das galinhas lá que tinha sobrado do cara, que algumas fugiu, tava pela cidade, as outras estavam despedaçadas do chão. Ele pegou uma lá, falou que ia matar o bicho, aí o cara deu pra ele, sabe? Entendi. Uma galinha. Aí ele pegou essa galinha, pegou uns pedaços de galinha lá também, botou num saco. Caraca. Aí ele foi lá para o final da cidade, né? A saída da cidade, lá já onde começa a floresta lá, essa matinha que você falou. Sei. Lá no pé da estrada lá. Aí, olha, eu lembro disso porque é muito boa essa armadilha. Eu falei, caramba, o cara pensou nisso sozinho. O que ele fez? Ele pegou essa galinha, aí ele amarrou ela viva assim lá, pelo pezinho lá numa árvore e espalhou os pedaços em volta, sabe? Pra subir aquele cheirão de sangue, de corpo, de tudo. Caraca, mano. Ele fez uma armadilha pro bicho. Pensa num cabra macho. Não, eu tô pensando aqui, velho. Caraca, bicho, o cara é muito corajoso. Muito Aragorn do sertão mesmo, velho. Aragorn do sertão. Com a cartucheira, 2 tiros também. Ei. Uma peixeira. E é isso. Foi pro mato caçar um bicho que arrebentou o arame na bocada. Nossa senhora, tá louco. Mas beleza. Aí ele falou que subiu numa árvore, lá perto, onde ele tinha visão, né? E ficou lá, mirando. Só que ele tinha saído às 4 da manhã pra pescar. Sei. E ele, obviamente, adormeceu lá em cima da árvore. Nossa senhora. Aí ele contando que só acordou com o último grito da galinha, assim.
Aí ele falou que acordou assim meio confuso, com o olho meio embaçado assim, né? Assustado por causa do grito. Aí ele falou que viu o que parecia ser um cachorro. Só que um cachorro gigante. Cara! Juro, mano, juro. Um cachorro gigante, muito magro. Cachorro esquisitíssimo. Preto, assim. Nossa. Ele falou que o bicho comeu a galinha em 2 bocadas. Porque ele ouviu o grito, já acordou assim. Quando ele viu, a galinha já tinha subido. Provavelmente deu 2 bocadas no bicho, comeu ela inteira. Aí ele falou que a noite estava muito clara, porque era lua cheia. Então ele lembra muito bem dessa cena, sabe? Cachorrão gigante magrelo. Pô, louco, mas parece um lobisomem. Aí ele mirou, né, com a noite clara e atirou. Só que ele errou, né? Ele errou esse tiro aí. O bicho deu um rosnado ensurdecedor e saiu correndo pra dentro da floresta. Caraca. E ele me conta, e eu vi que assim, é por isso que a gente acredita, né? Que não tem como mentir. Porque eu vi, quando ele tava contando isso, o medo de novo, sabe? Ele contando com medo. Caraca, eu também? O cara acordar e ver um negócio desse, tá louco. Bichão gigante. Ele falou que antes de sumir na floresta, o bicho olhou pra trás e rosnou pra ele ainda. Uma vez. Na direção do meu tio. E ele falou que... Arrepiei, velho. Cheguei a arrepiar aqui. E ele falou que o olho do bicho era que nem 2 bolas de fogo. Que brilhava, sabe? Um tom vermelho, de brasa intenso, assim. Caraca. E o rosnado, ele falou que era quase um grito humano. Era tipo um grito de ódio, assim. Era meio cachorro, meio gente mesmo o negócio. Caraca, bicho. E o bichinho gelou, viu? Nossa senhora. Ficou com medo. Ele falou que só desceu da árvore no final da noite. Depois que tava amanhecendo já, que tinha o solzão. Mas e aí? Era mesmo um lobisomem? Ele chegou... E aí? Ele falou mais disso? Ele chegou a falar que era um lobisomem mesmo? Então, mano. Aí você vê um bicho gigante desse, esquisito, numa noite de lua cheia. Então. Ele espalhou pra cidade inteira que viu um lobisomem, né? Obviamente. Mas era? Então, obviamente ninguém acreditou nele também, né? Fala que ele tava maluco. Caraca. E ele ficou obcecado em pegar esse lobisomem. Virou tipo um ritual. Toda noite de lua cheia ele pegava um bicho lá, comprava uns bifes, sabe? Ia lá e fazia a mesma armadilha, assim. Ele ficou obcecado em pegar o bichão. O bicho tem medo, mas vai atrás também. Então, cara... É corajoso, né? Caraca. Só que o bicho nunca mais apareceu nessas armadilhas dele, assim. Deve ter aprendido, né? Quase tomou um balaço. Nossa, velho. Então, mas aí, numa outra noite, ele falou que tava escura. Meu tio viu os cachorros de novo, dos vizinhos latirem. Aquele bando de cachorro, tudo louco. Aí, como eu falei, ele morava um pouco no alto, sabe? Sei. E ele cuidava do campinho da cidade. Então, da casa dele dava pra você ver o campo assim, um campo de futebol. Sei. Só que tava tudo apagado, né? Tava escuro e ele não queria ligar a iluminação também pro bicho não fugir, sabe? Então ele desceu lá, ouviu os cachorros latindo lá. Aí ele desceu na surdina mesmo. Pegou a cartucheira, foi embora pra ver o que era. Breu no escurão? No breu. Não queria acender pra não espantar o bicho, sabe? Nossa senhora. Aí ele começou a chamar, né? Ele chamou, perguntou se tinha alguém lá, porque os meninos costumavam pular mesmo o alambrado pra jogar futebol. Só que fazia isso de noite, de dia, né? Sim, você comprou. Não no meio da noite. Mas poderia ter acontecido, né? Poderia ter buscado alguma coisa lá, e aí ele começou lá a chamar, né? E avisar, eu vou tirar, sabe? Aí ele falou que viu um vulto do lado esquerdo passando assim. Ele virou e atirou, no reflexo. Caraca. Deu um tirão. Só que acertou dessa vez. Nossa. Aí ele falou que aquele bichão tombou, saiu rolando. Aí ele foi até lá e deu mais um tirão, assim, bem no meio dos olhos dele, do olho vermelho que ele falou. Arrebentou o bicho. Caraca. Matou mesmo? Matou. E aí, ele viu o bicho e era lobisomem? O que era? Não, mano. Não é um lobisomem, né? É óbvio que não era um lobisomem. Era só um chupacabra que se desgarrou da burricada lá perto, que passava lá perto da cidade. Ah, bom. Não, mano, é perigoso. Esse chupacabra é perigoso. Mas tem muitos problemas com isso lá. Eu imagino. Então, mano, eu acho que é isso. Você tem que voltar pra nós contar mais história. Mano, só você me chamar, que eu sou ótimo pra contar história. Conheço muitos. Eu que agradeço a participação, foi ótimo. Fiquei cagado de medo. Mas acho que vale deixar registrado até pra pessoa sentir o que é essa vivência, né, cara? De estar num lugar desse, de passar por isso.
Vale como aviso também, pra tomar cuidado nesses interiores não aí. E não vai dar um de Aragorn então e caçar o bicho, né? O Aragorn matuto. O Aragorn matuto, que claramente o caçador aqui não tá saindo em vantagem, assim. Então foi muito bom, mano. Obrigado pela participação aí mais uma vez. Imagina, cara, eu que agradeço. Sempre que você me convidar, eu reapareço. Beleza, valeu, mano. É isso então? Até mais, ouvintes. Então, é isso. Eu espero muito que esse bordão não seja de ninguém muito escroto. Eu ainda não descobri de quem que é. Mas eu vou usar por enquanto. Se for de alguém que eu não gosto, eu paro de usar, simplesmente. Mas me mandem um e-mail pra eu responder perguntinhas, qualquer coisa. O e-mail é julio@gmail.com. Um beijo e tchau!